Olá pessoal, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 23 de março, e essa semana será marcada pela divulgação da ata da última reunião do Copom. Muita gente está se perguntando o que é que o BC vai colocar no documento oficial sobre a reunião. Isso é importante porque pode ajudar a calibrar as expectativas em relação aos próximos passos do Comitê de Política Monetária. Então, o que a gente espera aqui na análise econômica é que o documento traga um pouco mais de detalhes. É normal o comunicado, que é o documento expedido logo após a decisão, ele é mais curto e o propósito dele é ser mais curto, mas a ata, ou seja, já é natural que se espere da ata um pouco mais de detalhes, só que dessa vez a espera é um pouco maior. Isso porque o corte do Banco Central, o corte de juros da Selic, que a gente já vem pedindo, né, há muito tempo, parece ter acontecido a contragosto do Banco Central, do Comitê de Política Monetária. Isso porque os riscos inflacionários aumentaram consideravelmente, a taxa de inflação esperada para o que o BC chama de horizonte relevante para a política monetária subiu de 3,2% para 3,3%. Então, sabe, as coisas pioraram consideravelmente, mesmo assim, o BC optou por um corte de 0,25%. Será que foi movido pelo guidance, né, pela antecipação desse corte, antecipação entre aspas, né, desse corte feita lá na reunião de janeiro, talvez. Então, o que se espera da ata é mais detalhes em relação a esse comportamento, a esse corte de juros bem pequeno, é verdade, mas ainda assim, aparentemente a contragosto do Copom. Bom, ainda dentro da ata, a gente espera a explicação do porquê que o balanço de riscos, onde o BC destaca os riscos de alta e de baixa da inflação, continua simétrico, ou seja, a mesma quantidade de riscos de alta e os riscos de baixa. São três riscos para cada lado, ao passo que o que a gente viu nos últimos dias é certamente, aparentemente, temos muito mais riscos de alta. A discussão, por exemplo, do El Niño poderoso, todo o problema na guerra do Oriente Médio, que fez escalar os preços de energia, sobretudo do petróleo. Então, será mesmo? O balanço continua simétrico. E por que, que o BC quase não fala em petróleo? Quase não fala dos riscos inflacionários oriundos da guerra no Oriente Médio. Talvez porque o horizonte relevante da política monetária seja o terceiro trimestre de 2027, não agora, mas como o que está acontecendo agora acaba impactando sim as decisões do Banco Central, é importante que isso esteja presente na ata. Só para ter uma ideia da magnitude, né, do impacto que o preço do petróleo pode promover nas taxas de inflação, o índice de preço ao consumidor norte-americano pode escalar para próximo de 4%. Atualmente está em 2,4%, deve subir para algo em torno de 3,3% na próxima leitura, com risco de escalar ainda mais, né, dobrando a taxa de inflação em relação à meta de inflação do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Então, o BC podia se apegar menos às questões sobre ato do produto, riscos inflacionários oriundos do ritmo de atividade econômica aqui no Brasil, embora isso seja de extrema importância, é que nesse momento aparentemente pesam mais essas questões de curto prazo. Bom, além da ata do Copom, tem a divulgação, a gente espera pela divulgação do IPCA 15 de março, apesar de uma forte revisão das expectativas de inflação para o mês de março, em que imperou toda essa incerteza, essa escalada de preços de combustíveis, por exemplo, a variação acumulada em 12 meses deve continuar caindo, deve inclusive alcançar o nível mais baixo em cerca de 2 anos. Então o processo de desinflação no Brasil continua, é verdade. Os riscos aumentaram e essa questão do El Niño ou os impactos mais prolongados dessa guerra podem produzir uma dinâmica inflacionária diferente do que a gente está esperando agora para o segundo semestre de 2026. Ainda assim, o que temos até agora é um processo de continuidade desse movimento de desinflação aqui no Brasil. Outros dados importantes sobre o mercado de trabalho: a taxa de desemprego deve subir de 5,4% para 5,6%. No entanto, apesar dessa elevação da taxa, isso nos parece absolutamente sazonal. Isso porque a divulgação da PNAD, que será feita nesta semana, faz menção aos dados ao trimestre encerrado no mês de fevereiro, portanto, conta
com o mês de dezembro, o mês de janeiro, que são marcados por bastante volatilidade dentro do mercado de trabalho. Então, de modo geral, apesar do aumento da taxa de desocupação esperada, o mercado de trabalho brasileiro segue resiliente. Existem sinais de acomodação, como, por exemplo, o volume de pedidos de seguro-desemprego, e até a própria taxa de desemprego que se comportou no segundo semestre diferente do que a gente viu em dezembro, no ano de 24 e no ano de 23, ainda assim, esses sinais de acomodação do mercado de trabalho seguem discretos e provavelmente será o mercado de trabalho quem ajudará a economia brasileira a crescer em torno de 2,2%, que são as estimativas iniciais da análise econômica. E para encerrar, mas não menos importante, a gente tem dados do setor externo. A conta de transações correntes deve vir negativa, como quase sempre acontece. No entanto, um déficit bem menor do que foi registrado no mês de fevereiro do ano passado. Os dados, esse déficit que a gente espera, que eu mencionei anteriormente, é o déficit para fevereiro, 5,7 bilhões. Em fevereiro do ano passado, em função de um comportamento ali anômalo da balança comercial, o déficit em transações correntes foi o dobro, quase o dobro, 10,2 bilhões de dólares. Isso porque houve, naquele mês de 2025, a importação de plataformas de petróleo. Isso acabou impactando de forma bastante significativa o desempenho da balança comercial, o que não aconteceu em fevereiro deste ano. O que é mais importante nesses dados todos é o fluxo de investimento produtivo no país, que deve seguir forte, ao contrário do que muitos analistas falaram, e a gente tem chamado atenção para isso há muito tempo. O Brasil segue na rota dos investidores internacionais. É claro que a gente precisa eliminar os riscos fiscais, discutir questões que nos tragam paz, segurança no que diz respeito às questões fiscais. Isso tudo é muito importante, mas a gente sempre acaba lendo algumas notícias de que o investidor internacional fugiria do Brasil agora em função desses riscos. Nada disso aconteceu, como a gente vem falando há muitos anos. E o Brasil segue como um dos países que mais recebe investimento produtivo no mundo inteiro, até por questões geopolíticas, né? Muitos dos países que concorrem com o Brasil por esse capital produtivo, neste momento estão inviabilizados, né, de receber esse tipo de investimento. Então, de modo geral, as contas externas brasileiras seguem muito bem, obrigado. É isso, no mais, volto para falar com vocês ao longo da semana. Um abraço, excelente semana a todos.